O que eu posso fazer na minha clínica odontológica a partir de hoje para que eu consiga aumentar o meu faturamento o mais rápido possível? Bom, a maior parte das atitudes que a gente pode tomar para poder acelerar o crescimento de uma clínica odontológica ou de qualquer negócio, normalmente elas são mais a longo prazo, porque a gente tem que construir, né, essa estrutura através de algumas atitudes, algumas decisões, e os efeitos dessas decisões acabam acontecendo mais no longo prazo, né? Você vai conseguir realmente sentir o resultado dessas ações que você vai estar tomando mais num longo prazo. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer a partir de hoje, principalmente em clínica odontológica, que podem nos trazer resultados mais a curto prazo, mais imediatos, né? E esse é o objetivo aqui dessa videoaula. Nessa videoaula eu vou trazer aqui 10 atitudes, né, 10 formas que você pode implementar na sua clínica odontológica a partir de hoje, para que ela possa já gerar um aumento no seu faturamento e você já começar a colher os resultados. Isso não quer dizer que as atitudes a longo prazo não devem ser tomadas, principalmente porque as atitudes a longo prazo elas são as mais consistentes, tá? Mas eu trouxe aqui, né, o nosso tema da aula de hoje são essas que vão te trazer já um resultado mais a curto prazo, tá? E que são perfeitamente possíveis de serem implementadas por qualquer tipo de pessoa, com qualquer nível de conhecimento de gestão, de marketing, ou seja lá o que for, tá ok? Então vamos lá, sem muita enrolação. A primeira forma de você aumentar o faturamento da sua clínica odontológica é você fazendo um cadastro da sua clínica numa ferramenta da internet chamada Google Meu Negócios. Google Meu Negócio. Alguns já podem até ter o cadastro da sua clínica no Google Meu Negócio, mas eu conheci muita gente que não tem. E não tem um motivo para você não ter esse cadastro lá, porque é de graça. É totalmente de graça. O Google Meu Negócio é como se fosse uma rede social do Google, obviamente, do seu negócio. Tá? Então ali você vai montar o perfil do seu negócio, botar logotipo, fotos, informações, uma série de coisas, você montando mesmo a página. É uma página que você vai montar no Google sobre o seu negócio. E lá o Google já começa a apresentar os perfis do Google Meu Negócio que estão mais completos, que estão mais relevantes para a sua audiência, nos primeiros resultados de procura daquele ramo de negócio. Tá? E ali também aparecem comentários, elogios ou qualquer outro tipo de comentário que um cliente, um paciente seu possa colocar ali no Google Meu Negócio sobre a sua clínica. Tá? Então é uma forma de expor a sua clínica gratuitamente e de modo que fique amigável para o Google. Tá? Então essa ferramenta, quanto mais completa você fizer, você entrar lá no perfil e realmente completar todas os itens que tem de informações, com fotos bem completas, bem, assim, bem recheado de informações para o usuário, mas o Google vai entender que essa informação é relevante para quem estiver procurando por esse tipo de serviço, quem estiver procurando por dentista, por clínica odontológica, e aí ele vai tender a colocar nas primeiras posições, de graça, tá? Então não tem por que você não fazer o Google Meu Negócio. Segunda forma de aumentar o faturamento que você pode fazer é você tendo um site e colocando esse site para ser indexado pelo Google AdWords, tá? De novo, alguns de vocês já podem até tomar essa atitude, mas o Google AdWords é a forma mais rápida de marketing digital na internet de poder trazer pacientes para a sua clínica. Tá? Como é que funciona o Google AdWords? Você vai comprar através de um leilão que funciona lá dentro do Google AdWords algumas palavras-chave referentes ao seu negócio. Então, vamos dizer que você mora em São Paulo, você vai
comprar a palavra dentista São Paulo, clínica odontológica São Paulo, implantes dentários São Paulo, e por aí vai. Todas as palavras-chave que você acha relevante. Tá? E através de um leilão, a sua página, o seu site, que vai estar linkado a essas palavras-chave, vão ser colocados nas primeiras posições. Aí tem todo um mecanismo, uma lógica de funcionamento do Google AdWords que não convém aqui eu estar falando nessa videoaula. Tá? Mas basicamente, quanto mais relevante for o seu site, quanto mais informações relevantes ele tiver, de acordo com a palavra-chave, de acordo com a procura, mais o Google vai tender a colocar nas primeiras posições e mais barato você vai pagar por essa palavra-chave. Só dando um exemplo, se você tiver um site de uma clínica odontológica e estiver comprando uma página de sapatos, o Google vai te cobrar muito caro pela palavra sapatos, porque o seu site não tem nada a ver com sapatos. Agora, você tem um site de uma clínica odontológica e está anunciando, está comprando palavras-chave referentes a dentista, clínica odontológica, aí tem mais a ver, aí você vai pagando cada vez mais barato. Tá? E também tem a questão do leilão, que tem outras clínicas disputando a mesma palavra, tal, mas existe toda uma lógica, tá? Para poder trabalhar dentro do Google AdWords. O Google tem um suporte que funciona. Tá? Eu já experimentei, eu montei toda a minha campanha do Google do zero, sem conhecer nada, tá? Através do suporte do Google. Liga lá e eles vão te orientando a você construir a sua campanha dentro do Google AdWords. Quais palavras-chave você tem que colocar, qual o tipo de lance que tem que dar nos leilões. Bem fácil, eles vão te dando essa orientação, porque eles querem que você tenha resultado. Tá? Então, funciona muito bem. Realmente é a ferramenta que a curto prazo vai mais trazer resultado para a sua clínica. É você linkar o seu site com o Google AdWords. Depois que isso já estiver sendo mais desenvolvido, você já estiver melhor com isso, você pode fazer um trabalho dentro do seu site de SEO, tá? Que é um trabalho dentro da estrutura do site, onde deixa o seu site mais amigável ao Google organicamente, ou seja, sem estar pagando. Você fazendo esse trabalho de SEO dentro do site, o seu site vai aparecer nas primeiras posições do Google sem precisar comprar essas palavras-chave. E à medida que esse trabalho vai sendo feito, vai sendo muito bem organizado e indexado lá dentro do Google, você vai aos poucos retirando sua posição do Google AdWords, até o ponto que você não precise mais pagar para estar nas primeiras posições de pesquisa do Google. Tá? Mas essa questão do SEO é uma questão mais profissional, é interessante você contratar alguém para fazer isso. E aí tome cuidado, que tem muita gente dizendo que faz, mas não consegue fazer com propriedade. É algo que não é tão simples de fazer, e aí procure buscar indicações mesmo de pessoas que tenham realmente resultado, comprovação e que saibam fazer isso. Tá? Mas é isso. Né? Essa segunda dica é site. Ter um site, se você não tem um site ainda, já está muito para trás, tem que ter um site. E linkar esse site com o Google Ads já vai começar a ter resultado. O site, ele é a base de toda a construção do marketing digital, seja para Google, seja para mídias sociais, seja para as futuras campanhas que você vai fazer. Então, ele é imprescindível. Já falando em termos de longo prazo, a curto prazo também. Então, tem que ter um site. Só as redes sociais não são suficientes, tá? Para você ter um alto desempenho em relação ao marketing digital. Tá ok? Bom, terceira forma de você aumentar o faturamento da sua clínica odontológica. Múltiplas parcerias. Isso, normalmente a gente já tem o conhecimento de fazer algumas parcerias com algumas empresas, algumas entidades, onde a gente disponibiliza uma tabela com um preço diferenciado para as pessoas vinculadas a essa entidade, a essa empresa, e eles tendem a indicar esse pessoal para vocês, tá? Para a sua clínica. Mas o que acontece é que boa parte das vezes o dentista ou o proprietário de clínica ele faz parceria com poucas
faz poucas parcerias, né, com poucas entidades, com 1, 2, 5 no máximo. E essas entidades, elas não estão a seu serviço. Eles não vão estar ali preocupados em indicar paciente para você. Então acaba geralmente tendo um tipo de frustração em relação a esse tipo de relação, e aí o dentista acaba abandonando esse tipo de prática. Só que é uma prática que funciona muito bem, tá? E para você sentir o resultado dessa prática, é importante que você faça parceria com muitas entidades, muitas empresas, tipo umas 50, 100, porque se cada uma delas mandar pelo menos um por mês, você vai ter de 50 a 100 novos pacientes por mês. Tá? E o trabalho é o mesmo, você vai fazer uma tabela só e vai fazer a quantidade de parceria que você puder fazer. Tá? Isso vai aumentar o seu relacionamento, vai deixar a sua clínica mais conhecida perante todas as pessoas que estão envolvidas nessas entidades. Tá? Então é uma prática que traz resultado, sim. Já comprovadamente eu fiz nas minhas clínicas, deu muito resultado. Tá? Mas existem algumas nuances na formação de parceria que é importante serem comentadas, que eu vou comentar aqui nesse item dessa aula. Tá? Primeira coisa, você tem que organizar a sua estratégia de abordagem nas parcerias. E como é que é o primeiro passo para organizar? Organiza por grupos de parcerias que você vai fazer. Tá? Basicamente, você pode organizar em 4 tipos de parceria. A primeira é a parceria realizada com entidades ou associações. Tá? É tipo conselhos regionais, associações de algum tipo de profissional, e etc. Todos os conselhos regionais, conselho de economia, conselho de arquiteto, o Ordem dos Advogados do Brasil e por aí vai, eles já estão acostumados a fecharem parcerias com uma série de empresas que fazem esse tipo de troca. Eles divulgam o serviço deles e para as pessoas que estão ali, fazem parte do conselho, essas empresas fornecem descontos. Tá? Então, esse é um tipo que você pode fazer. E aí você faz com tudo quanto é tipo de conselho, tudo quanto é tipo de associação. Tem conselho de todas as profissões, tem associações de diversas profissões, como associações de juízes, associações de auditores fiscais, sindicatos de diversos tipos de trabalhadores. Tem muita coisa. Então você procure ver alguma que é próxima à sua clínica, obviamente. Não adianta fazer com uma associação que é longe, que aí o pessoal não vai. Tá? Com uma que é próxima, e faça com várias. Porque você fazendo isso com várias, primeiro, você já vai começar a fazer relacionamento ali dentro. E aí é importante, antes de você entrar em contato, ver se não tem alguém que você conheça lá dentro de cada uma. Sempre quando você vai indicado, você é muito melhor recebido e as pessoas vão tender a lembrar de você e a poder indicar, do que se vai assim, sem conhecer ninguém. Se não conhece, vai sem conhecer ninguém mesmo, mas procura ver na sua rede de contato se tem alguém que você conheça que possa já abrir esse caminho. Se você não tem, se você já tem um relacionamento, ele facilita. Se você não tem, você constrói o relacionamento. Mas é assim que funciona esse tipo de relacionamento. Você vai pegar uma pessoa lá que vai te ser responsável por isso, e você vai lá trocar a sua ideia, passar a sua proposta, tal, de parceria. Eles não têm nada a perder, porque eles não vão pagar nada por isso. E aí você vai mantendo contato, sempre ligando para ela, oferece alguma coisa para ela lá na sua clínica, tal. E aí ele vai se agradando. Essa pessoa vai se agradando de você e vai começar naturalmente a indicar os pacientes dessa entidade para você. Tá? Isso tende a funcionar muito bem. Tá? O segundo tipo de parceria que você pode realizar são com aqueles clubes de benefícios. Existem diversos clubes de benefícios. Aquelas carteirinhas que dão descontos em farmácia, supermercado, lojas, ou tem alguns até que são especializados em saúde, que dão em clínicas médicas, clínicas de fisioterapia, clínica de psicologia, clínicas odontológicas. Tem uma série desses. E você pode ver da sua região quais que são os principais e entra em todos eles. Não vai fazer muita diferença para você nem para eles.
tá? Você entra em todos eles e aí o seu nome, o nome da sua clínica vai estar ali aparecendo e sendo indicado por eles. Tá? O importante nisso aí, nesse tipo de parceria, nesses tipos de clubes de benefícios, é você dar um bom desconto e um desconto significativo e de verdade. Porque eles estão acostumados, acontece muito, de uma empresa ou de uma clínica falar que vai dar um desconto tal, por exemplo, de 30%, e aí, para aqueles pacientes que vindos desse clube de benefícios, eles já aumentam 30% para depois tirar os 30%. E eles sabem dessa prática. Então, essa notícia se espalha rápido e eles acabam não indicando para clínicas ou empresas que fazem isso. Se você realmente fizer um trabalho sério e mostrar, olha, eu vou dar esse desconto, essa aqui é a nossa tabela particular, eu vou dar 30%, 20% ou 30% de desconto para o pessoal, mas eu espero quantidade, eu preciso de volume. Preciso de volume de indicação de paciente para poder garantir isso aqui. Se falar nesse tom, nesse nível de clareza e de integridade, eles vão tender a enviar para você, porque eles querem fazer valer a pena para os associados dele aquele clube de benefícios. Então, quanto mais desconto, é melhor para eles. Então, eles vão acabar tendendo a indicar para onde estiver dando o melhor tipo de benefício. Não precisa ser... O importante é aliar o desconto com a qualidade do serviço. Às vezes tem clínica que pode dar 50%, 60% de desconto, mas é uma qualidade péssima de serviço. E aí vai ser melhor para eles darem para uma que dá 20% ou 30% ou um pouco menos, mas que mantém uma ótima qualidade de serviço. É sempre esse equilíbrio que vai fazer funcionar a parceria a longo prazo. E aí é muito importante você também, lá dentro, conhecer uma pessoa e criar um relacionamento com essa pessoa. De preferência a pessoa que é a responsável por encaminhar os pacientes. Tá? E aí isso vai tender a funcionar. É sempre bom criar relacionamento com pessoas chaves em cada uma dessas parcerias que você fizer. Terceiro tipo de parceria que você pode fazer são parcerias com empresas. Empresas que tenham funcionários e colaboradores, um grande número de funcionários e colaboradores. E aí pode fazer com o número de empresas que você quiser, com diversas empresas. Por que é interessante isso para as empresas? Mesmo que elas tenham já o seu convênio odontológico. Normalmente um convênio odontológico, tipo Mondodonto, Dentalprev, seja lá qual for, eles cobrem aquela parte de clínica geral, a básica, e as outras partes envolvidas em especialidades, e os pacientes têm um pouco mais de dificuldade de encontrar dentistas que queiram fazer, né, e que estejam prestando um bom serviço, que queiram fazer pelo convênio, e outros procedimentos, como implante, ou prótese, ou cirurgias estéticas, ou até procedimento de harmonização facial, ou seja lá qual for, eles não estão incluídos no convênio. E aí o paciente tem que procurar a via particular. Se você oferece para os funcionários dessa empresa todos os procedimentos odontológicos, inclusive aqueles que não estão cobertos no convênio, né, como os implantes, procedimentos estéticos, próteses, etc., por uma tabela diferenciada para aqueles funcionários, isso vai tender a ser um bom negócio, a ser do interesse desses funcionários e, consequentemente, do interesse do dono da empresa, que vai poder oferecer um benefício para os seus funcionários para poder retê-los na empresa, mais um dos pontos que retém eles na empresa e deixa eles mais motivados a trabalharem na empresa, sem custo nenhum, porque você não vai estar cobrando nada por isso. A única coisa que você quer é um volume de funcionários vindo mensalmente. Tá? Então, não tem por que esse empresário não querer fechar com você. E aí, é importante que você veja na sua rede de contatos quem são os empresários ou pessoas que você conhece que conheçam empresários ou que conheçam pessoas ligadas ao RH, ao recursos humanos de uma empresa grande, porque normalmente a empresa grande já tem os recursos humanos, não é o proprietário que vai decidir esse tipo de coisa. Alguém forte, um contato forte nos recursos humanos, setor de recursos humanos de uma empresa grande, que pode abrir as portas para você poder fazer essa sua proposta e poder fazer funcionar essa parceria. Tá? Colocado dessa maneira,
tende a mostrar um benefício para os colaboradores e funcionários dessa empresa e não vai ter por que não fechar isso. E aí, ali dentro da empresa, você pode, através do relacionamento que você criar, solicitar que de tempos em tempos você possa ir lá dar uma palestra para os funcionários da empresa. E aí você pode dar uma palestra ou fazer uma divulgação da sua clínica lá dentro. E aí você pode fazer uma palestra de assuntos mais interessantes para esse público. Como, por exemplo, como que a odontologia estética pode te deixar mais bonito. É algo que interessa as pessoas. Tem muita coisa que a gente sabe que para nós é normal e que a maioria das pessoas de repente não saiba. Tá? Então temas mais interessantes assim, que atraiam ao interesse e atenção das pessoas, você pode negociar com esse seu contato, você ir lá dar uma palestra, conversar uma meia hora lá com o pessoal e isso já vai estar divulgando seu nome, divulgando sua clínica. Tá? E o quarto tipo de parceria que você pode fazer são empresas de serviços complementares ao serviço que você está prestando. Tá? Você está prestando serviço de atendimento odontológico. Tá? Tratamentos odontológicos. O que seriam empresas que teriam serviços complementares a isso? Por exemplo, uma clínica médica é um serviço complementar, porque o médico cuida da saúde geral, o dentista cuida da saúde bucal, então um é complementar ao outro. Então pode ser estabelecida uma parceria de troca de pacientes entre um e outro, um indicando para cada um. Pode ser feito, eu já fiz na minha clínica e funcionou. Outro tipo de empresa com serviços complementares clínicas de estética. Tem aquelas clínicas de estética corporal que fazem ali massagens linfáticas e crioterapia, e eu não sei muito bem o nome desses tratamentos, mas os tratamentos que envolvem essas clínicas estéticas são complementares a tratamentos estéticos envolvidos na odontologia estética, seja de harmonização facial ou seja da odontologia estética mesmo. Então, um complementa o outro. Então, é de mútuo benefício para as duas vocês oferecerem uma tabela diferenciadas um para o paciente das outras. E aí pode ser trocado pacientes, indica pacientes um para o outro. Tá? E isso é de uma parceria de mútuo benefício para os dois. Tá? Então você pode buscar empresas que tenham serviços complementares, que o serviço tem a ver com o seu. Outra aqui, eu estou tendo outras ideias, clínicas de nutrição, clínicas de fisioterapia, tudo que é relacionado à saúde. Tá? Às vezes pode ser até empresas de produtos naturais, ou vinculados à saúde, ou vinculados à estética. Aí você pode usar a sua criatividade, mas o importante é que elas sejam complementares umas às outras, porque o mesmo paciente ou cliente vai servir para os dois. E aí você vai formando um ciclo fechado, onde um indica para o outro. E aí fica um benefício mútuo para as duas. Tá ok? Bom, conversando aqui, eu me lembrei de um quinto tipo de parceria que você pode fazer, tá? Que tem funcionado muito, já funcionou muito para mim, nas minhas clínicas, e sempre funciona, tá? Que são escolas, colégios, tá? Principalmente para quem trabalha com aparelho dentário, quem trabalha com ortodontia. Você pode ver as escolas e colégios próximas à sua região e ir lá oferecer uma parceria para os funcionários desse colégio, para os estudantes, para os familiares dos estudantes e para os familiares dos funcionários. Pode englobar todo mundo. E o colégio, normalmente, você fazendo um relacionamento ali, ele pode te abrir portas para você ir lá, dar uma palestra, fazer alguma ação preventiva com as crianças, onde o nome da sua clínica vai estar sempre aparecendo. Contando uma história aqui, um exemplo. Nas minhas clínicas eu tive uma parceria com um colégio aqui da minha região e a gente teve uma ideia um dia, né, que todo fim de bimestre os
tinha uma reunião dos pais dos professores com os pais, quando eles davam a nota lá, a média bimestral, aí tinha ali a reunião onde os pais iam até o colégio e tinha uma reunião com os professores para saber. Então ficava muito movimentado depois do turno isso. Então sempre que tinha essas reuniões, a gente montava um stand da minha clínica lá, e aí eu levava o odontopediatra, ela ficava ali com os brinquedinhos com as crianças, e aí enchia de criança lá, as crianças brincavam com o odontopediatra, e nisso já vinha os pais, a gente formava da clínica, já falava, aqui a gente tem parceria lá, vocês aqui têm como se fossem conveniados a nós. Tá? Então isso funcionou, trouxe resultado e tende a funcionar. Tá? Um detalhe importante sobre parceria. Aliás, 2 detalhes muito importantes sobre parcerias, né? Que eu acredito ser muito bom, muito interessante você levar em consideração. Tá? Na verdade, eu falando aqui, eu até fiquei um pouco lento falando porque eu me lembrei de um terceiro detalhe. Tá? Então, voltando, são 3 detalhes importantes que eu quero falar sobre parceria para fechar esse assunto de parceria. Tá? Primeiro, que eu já comentei, feche múltiplas parcerias. Muitas. Tá? Para cada uma desses tipos de parceria que eu falei, feche várias. Então, você foi em entidades, associações, sindicatos, conselhos, feche com o máximo que você puder. Máximo de entidades que você puder. Clube de benefícios, feche com o máximo que você puder. Empresas privadas, feche com o máximo que você puder. As empresas de serviços complementares, com o máximo que você puder. Só que nessa, tome o cuidado para não buscar concorrentes da mesma região, tá? Que aí pode prejudicar a sua parceria. Tá? Nessa é a única que eu tomaria um pouco de cuidado de você fazer parcerias múltiplas. É bom pegar uma de cada ramo. Se for pegar uma clínica médica, pega uma só clínica médica. Pega uma de fisioterapia. Pega um centro de estética. Sempre um de cada um para não gerar concorrência. Senão eles também podem fazer com diversas clínicas odontológicas e não enviar para você. Tá? E com escolas, também feche com o máximo de escolas que você puder. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, procure dentro de cada uma dessas parcerias que você fizer, fazer um relacionamento com algum contato, um ou mais contatos lá dentro de cada uma dessas parcerias, em que você tenha liberdade de poder divulgar o seu produto e de que eles possam, através do relacionamento, indicar mais para a sua clínica. Porque muitas dessas parcerias, elas também têm com outras clínicas. E aí eles acabam, às vezes, priorizando outras clínicas e acabam não indicando para a sua. Então, se você fizer um relacionamento lá dentro, fica muito mais fácil deles lembrar de você e indicar para você. Tá? Você pode, inclusive, fazer relacionamento com pessoas chaves lá dentro. Às vezes tem por exemplo, uma empresa, tem algum funcionário lá que é mais formador de opinião, você pode criar um relacionamento com ele para ele já indicar para todo mundo lá dentro. E isso funciona em tudo quanto é tipo dessas parcerias, tanto nas entidades, o clube de desconto, como nas empresas e etc. Sempre tem algumas pessoas chaves que são mais formadoras de opinião lá dentro que você pode criar um tipo de relacionamento com eles para eles lembrarem mais da sua clínica e indicar mais para você. Um outro detalhe sobre o relacionamento que você deve adotar como regra na sua vida aí, como gestor dessa clínica, é procurar manter o relacionamento com essas pessoas chaves. Tá? Então, não é porque você falou uma vez que você não precisa falar mais com ela. Mantenha-se em contato com essa pessoa. De tempos em tempos, você pode ligar para essa pessoa ou falar pelo WhatsApp: e aí, como é que tá? Tudo bem? O pessoal tá sendo bem atendido, estão gostando? Ou poder visitar pessoalmente, ou em algum evento da clínica, por exemplo, festa de fim de ano, ou... Porque lá na clínica a gente normalmente costumava fazer alguns eventos, né, feijoada de meio de ano, festa de fim de ano, tá? Então, alguns eventos assim para integrar a equipe. Nesses eventos, você pode convidar esses parceiros para ir. Eles vão gostar. Muitos não vão, mesmo que ele não vá,
ele vai entender que você lembrou dele, que convidou ele. Então ele vai começar a simpatizar mais com você. Crie esse relacionamento com essa pessoa. Crie e mantenha esse relacionamento com essas pessoas chaves. Pessoas que são influenciadoras dentro dessas entidades, empresas, clubes de benefícios e etc. Tudo isso que você está formando parceria. Tá? E um terceiro ponto para você ficar bem atento ao fazer as parcerias é divulgar que a sua clínica tem essas parcerias no seu site. Divulgue, coloque um link no seu site, né, escrito convênios e parceiros, e coloque lá todas as parcerias que você tiver. Primeiro de tudo, quanto mais parcerias tiver, mais vai aumentar a credibilidade da sua clínica. Mais eles vão ver, um usuário, um visitante no site, olha, vê, essa clínica deve ser boa, olha só a quantidade de parcerias que ela tem, atende todo esse tipo de, todo esse pessoal. Tá? Um outro ponto é que as próprias pessoas que estão envolvidas nisso, nessas parcerias, os usuários delas, elas sabem que a empresa ou que as entidades fazem constantemente parcerias. Então elas estão sempre procurando já, ou quando decidem ir em alguma empresa, ou uma clínica, por exemplo, quais que têm parcerias com as entidades que eles são associados. Eles já vão direto procurar. Então se eles entram no seu site e vê que tem, aí eles já vão priorizar, vão priorizar ir na sua clínica ao invés de uma que não tenha. Então, já que fez, divulgue. Tá? Você ficando atento e colocando em prática cada detalhe que eu comentei aqui em relação à formação de parcerias, não tenho dúvidas que você vai colher algum resultado. Porque não tem como não colher. Se você fizer tudo isso certinho, fizer tudo isso com mais 100 parcerias, fica muito difícil, pelo menos uma delas não entregar, não dar alguns pacientes por mês para você. Tá ok? E uma vez que você atende bem uma pessoa vinda dessas parcerias, a notícia se espalha. Porque é um bom negócio. Eles vão saber, olha, lá naquela clínica eles cumprem a parceria, porque estão acostumados a empresas que não cumprem. Lá eles cumprem, realmente dão desconto e fazem um excelente serviço, dão um excelente tratamento. Aí a notícia espalha rápido. Tudo que é bom e barato, espalha rápido. Tá? E aí vai chover de paciente. Tá? Pensa nisso e planeja fazer isso. Tá? Quarta forma de você aumentar o seu faturamento na sua clínica. E isso é uma questão estratégica. Tá? Dentro da sua clínica, você precisa primeiro identificar quais são os tratamentos, os procedimentos e tratamentos de entrada, ou seja, que trazem o paciente pela primeira vez na sua clínica. Tá? Lógico, pode responder assim, todos os tratamentos já vieram pacientes pela primeira vez, mas tem aqueles que trazem mais do que outros. Tá? Por exemplo, você pode ter dentro da sua estatística que limpezas e restaurações e extrações, por exemplo, esses 3 procedimentos de clínica geral, trazem mais um paciente pela primeira vez na sua clínica, eu digo, traz pela primeira vez para efetivamente executar o tratamento, do que uma reabilitação com implante de prótese, que reabilitação de implante de prótese traz muito o paciente especulador que está fazendo pesquisa em várias clínicas e usa a sua clínica só para ver quanto é que está e avaliar o seu, dentro da sua portfólio de opções, se vai ser um bom negócio para eles ou não. Tá? É totalmente diferente. Se você atrair como paciente de entrada esse paciente que vem para fazer tratamentos mais complexos, como uma reabilitação, inevitavelmente você vai acabar caindo no leilão de preços. Porque são pacientes que, se estão procurando esse tipo de tratamento, eles vão cair no mercado, eles sabem que tem mais clínicas oferecendo a mesma coisa, e eles inevitavelmente vão jogar uma contra a outra. Agora, se você atrai o paciente pelos procedimentos de entrada, ele ganha confiança, ele é bem atendido, ganha confiança na clínica, gosta do ambiente, cria o relacionamento, ele fica mais apto e propício a fazer e indicar os tratamentos mais complexos
que envolvem valores maiores. E se ele chegou nesse nível de relação, o preço já não vai ser tão importante assim na hora da decisão dele. Vai ser importante, mas não vai ter um peso tão grande quanto o paciente que vem como porta de entrada a primeira vez na sua clínica já para um tratamento mais complexo. Tá? Entendendo essa lógica, qual o tipo de estratégia que pode ser utilizado? Abaixe os preços dos procedimentos que trazem os pacientes de entrada e aumente os preços dos procedimentos mais complexos. Dessa forma, você vai atrair vai facilitar o acesso dos pacientes novos, dos pacientes de entrada, e vai facilitar o envolvimento dele através do seu atendimento, o envolvimento para que ele crie relacionamento e confiança na sua clínica, e uma vez ele criado isso, ele fica mais apto a aceitar os tratamentos mais complexos e mais caros, e nesses você já subiu o preço. E aí, você subindo o preço, ele vai tender a aceitar, porque ele não vai estar se importando tanto com o preço ou não, e você vai ter um aumento de faturamento. Tá? Então, resumindo, você vai identificar quais são os procedimentos que trazem os pacientes pela primeira vez na sua clínica. Tá? Normalmente são os procedimentos de clínica geral, a limpeza, uma restauração, uma extração. Em muitos clínicas são voltadas à ortodontia, a orto, que às vezes ele vem para colocar aparelho, depois vem com o objetivo de colocar aparelho, depois podem fazer todos os outros procedimentos. Então, nesses procedimentos, você abaixa o preço para tornar mais atraente eles virem, já que é a primeira vez. Eles vêm e aí vocês envolvem ele no seu padrão de atendimento que gere relacionamento. E eles, ficando com relacionamento, sentindo mais confiantes, na hora de você começa a envolvê-los a fazer os tratamentos mais caros. E ali, os tratamentos mais caros, você vai subir o preço desses tratamentos mais caros e eles já vão estar preparados para aceitar aquele preço mais alto. Tá? Ou seja, um compensou o outro. Você vai diminuir os preços dos procedimentos de entrada, ganhar no volume, aumentando o faturamento, e depois, através do relacionamento, você vai facilitar o acesso desses pacientes que agora já estão em processo de fidelização na clínica, vai facilitar o acesso isso vai facilitar o acesso deles aos procedimentos mais complexos. E como você já subiu o preço desses tratamentos, esses pacientes, pelo relacionamento, tendendo a aceitar mais esse tratamento, independente do preço, você ganha mais, você aumenta mais o seu faturamento, porque você já previamente subiu esses preços. Tá? Um truquezinho uma estratégia, na verdade, não um truquezinho, uma estratégia para você aumentar o seu faturamento com esse tipo de abordagem. Tá? Quinta forma de aumentar o faturamento da sua clínica. Utilize os convênios tradicionais, Uniodonto, Unimed Odonto, Previdente, Dentaprev, etc. Utilize esses convênios tradicionais de forma estratégica. Ou seja, utilize eles para trazer o paciente para dentro da sua clínica. Se você tiver esse pensamento, mesmo que a tabela dele seja mais baixa, você pode encarar essa tabela mais baixa como um investimento que você esteja fazendo em publicidade e propaganda. Se você estiver fazendo um investimento, sei lá, de 2 mil por mês em publicidade e propaganda, você está gastando 2 mil para trazer o cliente lá para a sua clínica. E lá você envolver para vender os tratamentos. Nos convênios, você não está efetivamente botando dinheiro. Você está ganhando muito menos. Ou seja, o dinheiro que você está colocando é a diferença entre o preço particular e o preço do convênio. Só que você está colocando o paciente lá dentro da sua clínica para ser atendido por você ou pela sua equipe, para sentir o padrão de atendimento, para ser envolvido no relacionamento dos membros da sua equipe, da clínica com ele, para ele ser encantado. E aí ele vai tender, ele vai ter chance, você vai ter a chance de envolver ele e ele se encantar com o seu atendimento e ele fazer os outros procedimentos que não estão incluídos no convênio. Então, minimize isso fechando os convênios apenas com a clínica geral. Que aí não vai fazer, que aí você pode facilmente resolver colocando um clínico geral talentoso que queira pegar a mão, tá, para atender esses convênios. E aquilo que não for coberto, ele faz no particular.
tá? Então entenda a jogada. Você pode fechar com um convênio que você faz só limpeza, restaurações, raio-x e extrações simples. Ponto final. Dificilmente o paciente só precisa disso. Agora, canal, onlay, implante, prótese, pério, o restante dos procedimentos tem que ser no particular. Porém, como ele já é um paciente de convênio seu, você vai disponibilizar o acesso a esses tratamentos dele na sua tabela diferenciada. Aquela que você estava usando para os parceiros, com desconto. Ele se coloque no lugar do paciente. Ele já foi envolvido pelo atendimento, ele gostou do atendimento, ele fez aquilo que o convênio cobria, ele gostou do atendimento, ele pegou simpatia ali pelo dentista, pela equipe, e aí ele tem outras coisas que não estão cobertas pelo convênio. Aí é chato ficar trocando dentista, só que essa clínica, mesmo que não tá fazendo tudo pelo convênio, ele ofereceu ainda uma tabela diferenciada, onde fica mais barato para ele. As portas estão abertas para ele aceitar isso, tá? Vão ter pacientes de convênio que não vão aceitar e vão acabar procurando os dentistas da rede que façam pelo convênio. Mas vão ter outros que vão fazer. E sempre tem. Vários. E isso vai depender do grau de envolvimento que você vai ter com ele, né, durante os tratamentos de clínica geral que você estiver fazendo. Quanto mais a sua equipe estiver treinada em envolvê-lo no ambiente da clínica, em fidelizá-lo, em ganhar a confiança dele, mais ele vai tender a aceitar fazer os procedimentos que não estão cobertos pelo convênio, no particular, com desconto na sua clínica. Então, essa é uma forma de ter paciente constante, porque os convênios, tem convênios que vão estar enviando pacientes constantemente para você, e todos esses vão ser potenciais pacientes para os particulares. Fora que essas pessoas também conhecem outras pessoas que não são conveniadas a esse convênio. Tanto amigos quanto familiares, né? Pessoas da rede de relacionamento deles. Eles sendo bem atendidos ali, eles podem indicar você para essas outras pessoas que não são conveniadas. Então, é uma chance que você tem de estar mostrando o valor do seu trabalho, do seu serviço. Tá? E ainda sendo remunerado por isso, então encare o convênio como um investimento em propaganda, em marketing, em publicidade, onde esse investimento está trazendo o paciente lá dentro da sua clínica para sentar com você, para você apresentar o valor do seu trabalho. Tá? E aí use só a clínica geral para isso e os demais procedimentos com uma tabela diferenciada para esses pacientes conveniados. Tá, ok? Sexta forma de aumentar o faturamento da sua clínica. Comissione a sua secretária pelo faturamento da clínica. Vincule a comissão que ela ganha pelo faturamento. Tá? Muitos podem nem comissionar a secretária. Acredito que muitos nem comissionem. E se ela não é comissionada por agendar e fechar tratamento, qual vai ser a motivação dela em se esforçar para trazer aquele paciente que está no telefone com ela, na dúvida se vai fechar, se vai agendar ou não, ou se vai fechar o tratamento ou não? Qual vai ser o estímulo dela de fazer isso? Se ela vai ganhar a mesma coisa, fechando ou não? Então ela tem que ser comissionada. Se ela for comissionada, ela vai ter um interesse direto nisso aí e vai se esforçar mais para poder agendar o paciente, efetivamente agendar o paciente, para confirmar a consulta para ele realmente não falte, para dar aquela dica final para o paciente que ela criou um mais relacionamento para fechar o tratamento, para fechar outros tratamentos. Tá? Então ela é uma parceira sua, então ela tem que ser comissionada. E aí você comissiona pelo faturamento, ou seja, quanto mais ela fechar e o faturamento aumentar, mais ela vai ganhar. Tem várias formas de comissionar a secretária, mas eu gostava, né, na época que eu tinha as clínicas, de comissionar a secretária a partir de um determinado nível de faturamento. Por exemplo, se eu estou com um faturamento, eu falo para ela, olha, até 60 mil, por exemplo, você não ganha comissão. A partir de 60 mil, você vai ganhar uma comissão de tantos por cento
referente a esse excedente que você fizer. Esse excedente que a clínica faturar, aliás. Então, por exemplo, se a clínica naquele mês faturou 100 mil, ela vai ganhar uma comissão em cima de 40 mil, porque o limite era 60. De 60 até 100 tem 40 mil, então esse excedente é 40 mil, então ela ganhava a comissão em cima desse excedente de 40 mil. Isso estimula ela a acelerar nos agendamentos e no convencimento de alguns pacientes para fechar alguns tratamentos, porque ela quer que o faturamento aumente antes de chegar nos 60 e depois de chegar nos 60, porque aí quanto mais ela fizer, mais ela ganha, tá? Isso funciona, experiência de campo de batalha, isso acaba funcionando, tá? Se você tem 2 secretárias, não tem problema, una as 2 nessa missão e elas dividem essa comissão, tá? E elas vão se esforçar mais ainda e uma vai complementar o trabalho da outra, ok? 7ª forma de aumentar o tratamento, o faturamento da sua clínica. Você trabalha com equipe de dentistas, você já está acertado a comissão ou a porcentagem que ele vai ganhar em cima de cada procedimento que ele fizer, tá? Só que os pacientes quem está colocando é você. Muitas vezes, esses dentistas da equipe, eles têm pessoas que eles querem atender, conhecidos, amigos, familiares que eles querem atender. E se for dado um estímulo a mais para eles podem levar lá na sua clínica, principalmente porque esses dentistas eles acabam trabalhando em várias clínicas. Então, em qual delas que ele vai levar, né? Então, você pode pagar uma comissão para esses dentistas, uma comissão a mais para esses dentistas, para quando eles trouxerem pacientes vindos deles, da indicação deles. E outra, essa comissão pode ser estendida a qualquer membro da sua equipe que indique o paciente e esse paciente efetivamente fecha o tratamento. Então, serve para secretária, para TSB, para SB, para os dentistas e todo mundo que estiver ali trabalhando na clínica. Tá? Isso vai dar um estímulo para eles, porque todo mundo precisa de dentista, então eles conhecem pessoas, então se eles indicarem lá e estiverem ganhando com isso, a chance vai aumentar as chances dele indicar para a sua clínica. Tá? E aí eu acho legal você dar um valor, eu gostava de dar um valor fixo por isso. Tá? Não gostava muito de dar em relação à porcentagem de tratamento, porque primeiro que você vai ficar muito vinculado, se ele fechar um tratamento der uma porcentagem e fechar um tratamento muito alto, um valor muito alto, vai ser uma porcentagem muito grande. E aí pode esmagar sua margem de lucro. Se for um tratamento muito pequeno, uma limpeza, por exemplo, de uns R$150, vai ser uma comissão muito pequena. E aí não vai estimular ele a fazer, esse membro da equipe a fazer isso. Então eu gostava de dar ali um valor fixo. Por exemplo, você vai ganhar R$50 por cada paciente por cada paciente que você indicar. Então ele já consegue ter um norte. Bom, se eu indicar 10 pacientes esse mês, eu ganho R$500 a mais. Ele já consegue calcular, já consegue visualizar. E é muito importante que o membro da sua equipe consiga visualizar o quanto que ele vai ganhar naquela comissão, naquela remuneração a mais, para que vinculado à sua produção, para que ele possa ter uma meta e assim ele ir atrás da sua meta, tá? E ele poder ver a coisa acontecendo. A porcentagem às vezes não mostra para ele a coisa acontecendo e ele acaba perdendo interesse em fazer isso. E isso acaba perdendo efeito. Tá ok? Isso é experiência de campo de batalha. Tá? Realmente funciona se for feito assim. 8ª forma de aumentar o faturamento. Aqui vai uma dica que é muito interessante. Eu realmente fiz isso nas minhas clínicas e melhorou muito o fechamento de tratamentos, principalmente da orto, depois que eu fiz isso. Tá? Parcerias com clínicas radiológicas. Aí, como é que você faz esse tipo de parceria? Pensa bem. Quando você trabalha com ortodontia, por exemplo, você recebe o paciente, faz o exame clínico e tal, e começa a conversar com ele, explica o problema que ele tem, as formas de tratamento, aí você vai pedir a documentação. Você pega lá a requisição da documentação, anota os exames da documentação, entrega na mão dele e fala, faz essa clínica radiológica aqui, tal, indica a clínica radiológica, e quando ficar pronto, você traz aqui os resultados, ou
A clínica mesmo vai mandar os resultados para cá e a gente entra em contato para você marcar a consulta para a gente passar o plano de tratamento. Tá? O que acontece em boa parte das vezes? O paciente pega aquela requisição, sai intencionado em fazer, bota no bolso e esquece. Muitos fazem, mas muitos esquecem e acabam não fazendo, porque entra na correria do dia a dia, vou fazer amanhã, procrastina e acaba não fazendo. Então, lá nas clínicas, a gente fez um tipo de parceria com a clínica radiológica que funcionou muito. O paciente pagava a documentação ou o exame, que a gente fez isso com documentação ortodôntica e com tomografia. O paciente pagava lá na clínica, direto lá na nossa clínica, com desconto. Lá ele tinha um desconto. Sairia mais barato de fazer lá do que se ele fosse nessa clínica radiológica e fizesse lá direto. Então isso, e era um bom desconto, isso dava um interesse nele de querer fechar logo esse exame, se comprometer em fazer esse exame logo, porque ele teria um desconto lá. Tá? E ali a gente mesmo já ligava para a clínica radiológica e já agendava o horário dele, então ele já saía comprometido em fazer. E esse desconto foi negociado com a clínica radiológica. No fim do mês, a gente reunia, a clínica radiológica mandava para nós o relatório de quais pacientes que fizeram exames lá, quais foram os exames, e a gente pagava mensalmente para eles. Tá? Porque a gente tinha recolhido esse dinheiro, recebido antecipadamente. Tá? Então a gente pagava aquele valor já descontado. Então, vamos dizer, se um exame custasse 100, se um exame custasse 120 lá, por exemplo, na clínica radiológica, direto lá, a gente falava, se fizer aqui com a gente vai ser 80, por exemplo. E eu tinha previamente combinado com a clínica radiológica que eles cobrariam da gente R$80 desses pacientes. Então a gente recolhia os 80 antecipadamente desses pacientes, eles já se comprometiam em fazer o exame, né? A gente já previamente já marcava para eles a partir de lá mesmo, eles iam, faziam, e aí quando chegávamos no exame a gente ligava para eles e vinha. E eles vinham na consulta para ser passado o plano de tratamento. Isso aumentou muito a taxa de retorno dos pacientes que vinham na primeira consulta de avaliação, principalmente de orto. Muito, porque a maioria botava no bolso e esquecia. Assim, isso foi um divisor de água lá. Então, é uma forma de estabelecer uma parceria que realmente funciona, porque obriga o paciente, já sai motivado da consulta e ele já vê assim, vou ter um desconto aqui se eu pagar aqui, do que mais barato lá, eu já pago aqui. E aí ele já sai com o horário marcado, já está tudo pronto, já está tudo ajeitado, a coisa já foi entregue na mãozinha dele. Ele não precisa ir para casa, pegar o telefone, ligar para lá, marcar, e ver um dia na agenda dele, ir para lá, para depois esperar o resultado chegar para ligar para ele. Não, está tudo feito. Você antecipou vários passos para ele. Tá? E aí ele tende já a realmente fechar o tratamento dessa forma. Tá? Voltando a lembrar, esse valor com desconto tem que ser previamente negociado com a clínica, para que você não tenha prejuízo. Você vai negociar com a clínica radiológica. Quanto é que você faz a documentação aí para nós? Por exemplo, vocês falam, a gente faz aqui custa R$200, a gente vai fazer a 100 para vocês. Então, no fim do mês, a clínica radiológica vai mandar para você um relatório, foram atendidos 20 pacientes vindo dessa clínica. Tá? Você já tinha previamente combinado que era R$100, você cobrou os R$100 de cada um desses pacientes, está lá, aí tem que guardar o dinheiro, né? Tem que ter essa disciplina, vai gastar o dinheiro. E aí tem lá, ele vai dar conta, R$2.000, você repassa esses R$2.000. Você não vai fazer dinheiro com isso. Isso é só para garantir que o paciente realmente faça o exame e retorne na sua clínica, tá? Experiência de campo de batalha, isso funciona, tá? Escolhe a clínica. E outra dica, pega uma clínica radiológica que é próxima da sua clínica. Quanto mais próxima for, melhor. Porque aí o paciente já sai dali e já vai direto. Tá? Se for no mesmo prédio, melhor ainda, tá? Bom, nona forma de aumentar o faturamento na sua clínica odontológica. Tem alguns pacientes que vão na sua clínica e fazem apenas a consulta inicial e orçamentos e ficam de voltar e não voltam, tá? Muitas vezes eles podem não voltar porque fizeram em outra clínica ou porque não querem fazer nesse momento,
ou porque esqueceram, ou porque estão com aquilo na cabeça e estão envolvidos em outras coisas e estão procrastinando. Então, aquele incentivinho a mais, só para ser lembrado, funciona em muitos casos e dá resultado. Então, você pode mensalmente ver o que foi fechado no mês anterior de tratamentos, de orçamentos, com valores médios a grandes, e aí você estabelece o que é médio a grande para você. Tá? Lá nas nossas clínicas a gente tinha estabelecido que era a partir de R$5.000. R$5.000 o médio, de R$5.000 para cima, eram orçamentos que nos interessavam fazer esse tipo de abordagem. Tá? E aí você faz a lista, né? E os sistemas já conseguem, através do sistema você consegue imprimir relatórios desses. Você pede para a sua secretária fazer a lista de orçamentos que foram a partir de R$5.000, por exemplo, e pede para ela entrar em contato com eles. Oi, fulano de tal, tudo bem? Aqui é da clínica tal, você veio aqui mês passado fazer uma consulta com o doutor fulano de tal, sobre um tratamento, tá? Aí fala uma reabilitação com implantes, tal, não sei o quê. A gente queria como você não voltou mais, a gente queria saber como é que ficou alguma dúvida no tratamento, você quer conversar mais, quer negociar com a gente e tal, só para dar uma relembrada. Alguns vão dizer que não, que já fizeram, outros vão dizer que já fizeram, que não estão no momento agora, querem esperar. Outros vão dizer, não estou interessado agora. Mas alguns podem dizer, é verdade, eu tenho que fazer isso. Já marca aí, eu quero conversar. Outros podem dizer, o preço ficou meio salgado, tal, então eu queria ver se dava para conversar. Chama ele para conversar. Ou seja, você vai mexer, você dá uma sacudida naquilo. Tá? O paciente veio lá, foi até lá, teve interesse de ir até lá, foi bem atendido e tal. Se ele não fez ainda, tu está na disputa ainda. Então você vai lá e se faz presente. Se fazer presente. Isso funciona. Não vai funcionar para todos, mas acaba funcionando. Você consegue trazer e fechar alguns tratamentos que às vezes a pessoa nem lembrava. Tá? Então é uma dica que funciona e pode dar resultado. Pode começar a fazer a partir de hoje já. Tá? E a 10ª e última dica que eu vou dar como uma forma de aumentar o faturamento é algo que eu já falei em outros vídeos, mas eu reforço aqui, tá? Que é você estabelecer e redigir um termo de garantia ao final de cada tratamento que você fizer, tá? O termo de garantia, ele é muito importante porque ele vai estabelecer todas as formas como você vai se relacionar com o paciente após o tratamento ser executado. Porque em odontologia fica muito nebuloso quanto tempo que dura esse tratamento, qual o tempo de garantia que tem, se o paciente quebra, foi culpa do dentista, se foi culpa dele. Tem muitas variáveis que não ficam claras e que, por conta disso, precisam ficar muito bem definidos e claros para se ser acordado previamente e se saber o que é direito de cada um. Isso torna a relação muito mais profissional. Isso mostra uma seriedade da empresa e da clínica. E aí o paciente vai tender a respeitar esse tipo de coisa. Tá? Isso é muito bom para evitar aquele tipo de problema que acontece quando, por exemplo, você faz ali uma reabilitação com prótese e as próteses começam a cair, aí você começa a atender toda hora aquele paciente, ele volta caindo, e você vai atendendo, e você não sabe se ele está comendo alguma coisa errada, se ele não está, e você está ali repetindo de graça. Tá? Então as coisas têm que ficar bem claras. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, fora da área, só para você poder entender como é que isso pode ser útil. Carro. Quando você compra um carro, você tem a garantia do carro. Né? Mas essa garantia só vale se você fizer as revisões dentro dos prazos pré-estabelecidos na concessionária da rede onde você comprou esse carro. Se você fizer no seu mecânico de confiança, você perde a garantia. Se a revisão está prevista para 6 meses, você fizer em 1 ano, você perde a garantia. Ou seja, tem regras muito claras. E, durante aquele tempo, isso obriga você,
como comprador do carro, a fazer as revisões no tempo certo e com eles, senão você perde a garantia. Depois que acaba, você pode até procurar um outro mecânico, outros ficam por lá mesmo. Mas isso te obriga a fazer isso. Por que isso não pode ser aplicado na odontologia? Onde tem muito mais riscos do que um carro. Tá? Então deve ser. Então olha só um outro benefício da garantia. Com tudo já pré-estabelecido, tipo as consultas de revisão que ele tem que vir depois de um tratamento, por exemplo, se ele fez um protocolo com 6 implantes, protocolo superior com 6 implantes, que ele tem que vir de 6 em 6 meses para fazer a manutenção daquele protocolo, tirar as resinas de cada um dos implantes, tirar o protocolo, limpar embaixo e tal. Você coloca lá no termo de garantia que ele tem que vir de 6 em 6 meses para ele poder ter uma garantia de, sei lá, de 3 anos no protocolo. Se ele não vier, ele não vai ter essa garantia. E no momento que ele vem para fazer manutenção, ele paga por essa manutenção. Então você vai estar fidelizando ele, de uma certa forma, obrigando ele a vir na consulta de revisão para poder ter acesso à garantia e recebendo com isso. E aí você consegue aumentar o fluxo de retorno no seu paciente. Então só traz vantagens a garantia. Tá? Ela garante o retorno do paciente após o tratamento. Ela gera mais credibilidade porque tem um profissionalismo, né? Um termo de garantia deixa a coisa mais profissional, o paciente sente que está lidando com alguém que sabe o que está fazendo. As relações ficam mais claras, você consegue se proteger contra eventuais intempéries que possam estar acontecendo, você está fazendo sempre de graça. Só tem vantagens. Tá? O que tem que ter num termo de garantia desse? Tá? Ele tem que ter 4 coisas. Primeiro, o tempo de garantia. Quanto tempo que depois de colocar esse tratamento que você dá a garantia, caso seja todas as condições pré-estabelecidas sejam realmente realizadas. Tá? Então o tempo, 5 anos, 10 anos, 3 anos, tá? E aí cada tratamento tem um tempo que vai variar de acordo com o que você acha que vale. Tá? Segundo, as condições para que a garantia seja válida. O que são as condições? Por exemplo, vir nas consultas de manutenção de 6 em 6 meses, com o dentista que fez. Não adianta vir fazer uma consulta numa revisão semestral com um outro dentista. E aí a validade não está valendo, porque é você que está tomando conta do tratamento que você fez. Então essa é uma condição para que a garantia possa ser efetivada. Tá? Terceiro ponto que tem que ter, as recomendações para a durabilidade do tratamento. Recomendações de uso para que o tratamento dure o tempo que tem que durar. Da mesma forma que quando você compra um carro, vem um manual no carro. Tem que ter essas recomendações. Tá? Para ele ver que tem alguma coisa para se cumprir e para ele ficar com aquele medo de se eu fizer isso, ele vai descobrir que se eu comer, sei lá, se eu roer um osso aqui com uma costela, ele vai descobrir que foi feito, que é anotado que não é para fazer. Tá? E um último ponto que tem que ter é a validade do tratamento. Todo tratamento tem uma validade. Você pode dar garantia por uns 3 anos, mas ele tem uma validade de uns 5 anos, 10 anos. Como um carro. O carro às vezes tem garantia de 2 anos, de 1 ano, mas ele pode durar 5, 10 anos. Tá? Porque todo tratamento odontológico ele tem que ser repetido depois. Tem que ser trocado. Vai fazer lâminas de porcelana em todos os dentes, eles vão durar um tempo, depois você precisa trocar. Tá? Então isso tem que estar no termo de garantia, a validade, para que, inclusive, estimular o paciente a vir depois trocar esse tratamento, né, fazer de novo com você, porque foi você que alertou ele sobre isso. Tá? Então, estando esses 4 pontos na garantia, tem tudo para ela funcionar e ela deve ser assinada por ambos, pelo paciente e pelo dentista. Tá? Em 2 vias, uma fica com você na clínica, na ficha do paciente, e a outra vai com o paciente. Tá? Então é algo que vai tender a aumentar o seu faturamento. Por quê? Vai aumentar a chance do paciente fechar com você, porque ele vai ver esse nível de profissionalismo e toda essa clareza das condições, e vai
garantir que o paciente venha nas consultas de retorno, tá? Aumentando o fluxo das suas consultas de retorno, e que venha fazer a consulta de retorno com você. Então isso acaba aumentando o faturamento, tá ok? Bom, essas foram essas 10 dicas, 10 formas de aumentar o faturamento que eu tinha para falar para você. São fáceis de colocar em prática, qualquer um pode colocar. Coloque que em curto prazo mesmo você consegue já ter o retorno dessas atitudes, tá? Algumas podem dar um pouquinho de trabalho, mas você tem que trabalhar pela sua clínica, tem que fazer ela acontecer, não existe fórmula mágica, tá? Esses são caminhos que eu testei na minha clínica, funcionou e eu estou aqui entregando para você para que você possa colher esses frutos. De novo, essas são estratégias que para você ter um resultado mais a curto prazo, mas elas não eliminam a necessidade de fazer estratégias a longo prazo. Existe uma série de estratégias a longo prazo, que mais de construção e consolidação da identidade do negócio, da identidade do seu atendimento, do seu padrão de atendimento, para construir essa relação e fidelizar o paciente por um longo tempo. Isso também tem que ser feito, tá? Por isso que a gestão de uma clínica odontológica é algo complexo, mas que, se feito com disciplina, qualquer um pode fazer isso e colher os frutos e o resultado desse excelente negócio que é a odontologia. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.